Com toda a certeza, bem-aventurado serão todos os que nele creem, na certeza que a vitória dele é também a sua. Pois como por meio dele o pecado entrou no mundo, por meio dele também virá a salvação para todos. Pois é ele quem nos guia em toda a verdade, por intermédio do Espírito Santo de Deus, conforme foi relatado nas Escrituras. Palavra esta que se cumpre em nossos dias, assim como está escrito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Esta é a mais uma das grandes verdades vinda do Criador e que se cumpre em nossos dias, para a glória de Deus o Pai. Pois como não reconheceram Elias, o qual foi enviado à terra por intermédio de João Batista, Jesus também é nos dias de hoje desconhecido pela maioria, mas ele já se faz presente no planeta Terra e nos guia em toda a verdade vinda do eterno Criador. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Portanto, este Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai Celestial. Pai este que muito anseia pela nossa liberdade. Por isso devemos obedecê-lo, para também transmitir a mesma mensagem de libertação para todos os reinos da terra, acabando assim com toda a escravidão que há no mundo, começando aqui pelo nosso Brasil. Por isso assim está escrito em Jeremias 34, 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para todos os reinos da terra. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Com toda a certeza, Deus, nosso Pai, veio por meio de Jesus, o Cristo, para nos trazer total libertação. Por isso assim está escrito em Salmos 68, 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, 1. Que possamos estar atentos aos seus ensinamentos, aceitando assim todas as suas instruções como uma verdadeira regra de fé. Glórias a Deus. Aleluia. E em continuação, quero falar sobre um jovem este que antes eu não pararia para ouvir, e isto devido à minha ignorância, a qual era muito grande, pois, como eu já disse anteriormente, eu só acreditava na Bíblia
e isto de maneira torcida. Por isso eu não dava ouvido a todo mundo, mas, graças ao Pai maravilhoso, hoje eu ouço de tudo, como também a todos. Não me importa quem seja, e muito menos com o que irão falar de mim. Pois hoje, graças ao Pai, estou pronta para ir em qualquer lugar de reuniões. Só não sei se serei aceita por todos, mas creio que o momento vai chegar de sair visitando outros montes. E como eu estava falando a respeito do jovem, este jovem se chama Pedro. Jovem este, preparado por Deus para transmitir grandes verdades ao mundo. Verdades que a maioria não aceitam, assim como eu também não aceitava, por ser ele um médium, o qual traz mensagens por intermédio dos espíritos desencarnados, a serviço de Deus aqui na Terra. O Pedro, porém, é da casa Plataforma de Oração, a qual ele dirige em um canal na YouTube. E por que a maioria não aceitam ouvir o Pedro? Exatamente porque está escrito na Bíblia para não consultarmos por meio dos médiuns os mortos, assim como eu relatei na parte 17 da mensagem Verdadeiro Amor, falando sobre os feiticeiros, etc. Acontece que quando a gente não tem o verdadeiro conhecimento sobre o assunto, como eu, por exemplo, não tinha, a gente vê tudo de maneira contrária. Por isso, julga mal as pessoas que também trabalham para Deus de uma maneira diferente, pois Deus está em todos e age por meio de todos. E eu digo de todo o meu coração que muito tenho ficado maravilhada por ouvir as instruções vindas por intermédio do Pedro, pois eu já ouvi muitos dos espíritos estes que para a maioria não passam de demônios, sendo eles o Exu Caveira, Preto Velho, Pomba Gira, Pai João de Aruanda, Akhenaton e muitos outros mais. E muito me chamou a atenção quando ouvia um deles falando, embora não me lembro mais quem foi. Só sei que ele disse para não darmos crédito a todos os espíritos, pois nem todos os espíritos são da luz. E também nem todos os espíritos da luz têm o mesmo conhecimento, pois muitos ainda não conhecem as verdades vindas do Pai, e muito têm que ainda aprender. E estando ele falando por meio do Pedro, disse uma grande verdade que o mundo precisa ouvir, pois ele dizia que um espírito de luz, cheio de conhecimento, não envergonha os seus médiuns. E isto ele disse, referindo a cada pessoa, pois todas as pessoas, na verdade, são médium, e muitos são envergonhados pelos espíritos inexperientes, principalmente dentro das igrejas, quando os espíritos se fazem passar como Espírito Santo por meio de homens
mulheres, jovens e crianças, fazendo as pessoas caírem pelo chão, correr, pular, bater palmas, repetir o tempo todo as mesmas palavras, falar em línguas estranhas, etc. Ele, porém, disse que muitos espíritos das trevas se disfarçam de espírito de luz, e disso nós já sabemos. Por isso, não devemos crer em qualquer espírito, estando prontos para ouvir tudo, mas avaliar cada palavra e não dar ouvido a tudo que se diz, mesmo sendo um dos espíritos ministradores a serviço de Deus, pois há muitos espíritos desencarnados que ainda não têm todo o conhecimento do Pai. Por isso, nem todos dizem as mesmas coisas. E tem mais: todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, devem se tornar um com o Pai, ensinando todos as mesmas coisas. E devemos estar sempre lembrando que nem tudo o que está escrito na Bíblia vem de Deus, pois a maioria dos escritos vem do próprio homem. Por isso devemos lembrar que estamos aqui na Terra, tanto para aprender como para desaprender. E eu vos digo com toda certeza que conforme eu vou aprendendo, vou também ensinando, sempre esquecendo o que de errado ficou para trás. Pois, como está escrito em 1 Coríntios 8, versículo 2, verdade é: se alguém pensa saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Esta é a mais pura verdade. Só temos que deixar o nosso orgulho de lado e aceitar as coisas como de fato elas são. Pois este versículo, o qual diz para não consultarmos os mortos, não tem nada a ver com a verdade de Deus, pois para ele ninguém está morto, muito pelo contrário, todos estão vivos, uns no corpo e outros fora do mesmo. E antes de ouvir a respeito dos espíritos, os quais têm o nome de Exu, capa preta, mãe de santos, caboclo, pena branca, etc., etc., eu os julgava mal, pois achava que todos eles, sem exceção, trabalhavam para as forças ocultas das trevas, sempre fazendo o que é mal, como também enganando as pessoas encarnadas. E as coisas não são bem assim. Por isso, é importante ouvir os espíritos, sem medo e sem julgamento, pois assim como há espíritos das trevas, há também espíritos da luz, e cada um age conforme a sua evolução. E cada espírito, tanto bom como mau, age na vida de cada pessoa, conforme a vibração que ela tem, ou seja, conforme suas energias positivas ou negativas. E é nós que temos de ser prudentes e vigilantes, sempre lembrando das instruções do nosso amorável e bom Pai, o qual só quer o nosso bem. Que assim seja, em nome de Cristo. Amém.